E a gente começa falando com ele, doutor Gustavo. Tudo bem, Olá. doutor? Tudo bom, Sara? A gente já conversou aqui mesmo no Vitrine quando eu tava grávida. Sim, senhora. Depois, quando eu tava com o Benjamin pequenininho. Também. E agora que o Benjamin já vai fazer 2 anos. Isso aí, passa muito rápido. Passa né, rápido Sara? demais, Nossa, doutor. demais. Você tá pensando em outro já? Eu sempre pensei em outro. Quase. Eu nunca deixei de pensar. Na verdade, desde que o Benjamin nasceu, nunca mais me cuidei. Isso aí. Né? Agora só quando Deus quiser. Então tá bom. É assim mesmo. Doutor, você sabe que as pessoas têm várias dúvidas sobre a questão da saúde da mulher e a gente tem recebido essas dúvidas. Sim. A primeira dúvida de hoje é da Rose, do Jardim Tarumã. Ela falou o seguinte, doutor, que ela tem um ciclo menstrual regular. Ela não toma nenhum anticoncepcional, só que há 2 meses, a Rose diz que está seguidos, né? Quando o ciclo menstrual dela está terminando, começa novamente a menstruar. Escapa um pouquinho de novo, desce um pouquinho. Ou seja, né? Isso não tem um motivo específico, sabe? Ah. Algumas pessoas têm. Pode ser uma instabilidade do endométrio, que é Tá. a parte interna do útero que sangra. Às vezes algum processo inflamatóriozinho ali, tá? Que às vezes gera isso. Não chega a ser nada grave, Tá. mas aí ela precisa passar por avaliação com o ginecologista para ele tentar confirmar isso e aí propor o tratamento para ela. Então, pensando assim, que não for nada grave, é isso. É isso, bem tranquilo. Porque a gente já começa a pesquisar no Google, eu sei que todo mundo já então, começa isso. Nossa, Google pode tem ser isso, pode Não. ser um... Né, já fala até de CA. Normalmente isso é coisa simples, tá? Não é Tá. nada para preocupar, não. Tá aí, gente, tá vendo? Pra que se preocupar, pra que sofrer? Já vai direto, marca, né? Na verdade, o seu médico, o seu ginecologista, conversa com ele, isso é muito importante, tá bom? Não tirar conclusões precipitadas, não. A Janaína, do Jardim Colúmbia, diz que ela tá tendo infecções urinárias e candidíase com muita frequência. Isso é baixa imunidade, né? Pode ser, Sara. É uma das candidíase. coisas que pode ajudar. Ficou muito banal assim, a gente falar, a imunidade tá baixa. Nem Ah. sempre é só a imunidade Tá. baixa, tá? Claro que tem algumas situações que a gente está vivendo muito estresse, a própria gravidez, que muda a imunidade da mulher. Então, existem algumas situações específicas que colaboram realmente. Mas, às vezes, pode ser algum hábito higiênico ou de vestuário dela que está colaborando para isso. Às vezes, um tipo de alimentação específica. Às vezes, coisa simples também de resolver. A cândida, ela na verdade não causa infecção de urina. Tá. Mas assim, os sintomas que ela causa podem simular uma infecção de urina. E não ser a E infecção? às vezes não ser infecção de urina. Então, a primeira coisa que ela precisa fazer é diferenciar se é só cândida mesmo, se é infecção urinária ou se tem os dois. Pode acontecer de ter os dois. Pra gente ver qual que é o melhor tratamento para ela. Tá? E às vezes é reequilibrar a flora vaginal, porque existe uma série de bactérias ali que podem ter ficado desequilibradas por conta de estresse, por causa de outras coisas. Então a gente usa hoje probióticos para tentar ajudar Sim. isso, fazer o tratamento para tentar acabar com o fungo. Esses casos repetitivos a gente propõe tratamentos às vezes um pouco mais longos, não é Sim. só aquele tratamento de uma semana e parou. Então aí vai depender do contexto, tem que entender um pouquinho melhor o que está acontecendo em volta dela para poder propor qual que é o melhor tratamento. Eu tenho uma pergunta para fazer para o doutor, que é fora das perguntas das telespectadoras, que eu tenho certeza que muita gente às vezes pode se identificar. Durante minha gestação, eu tive, não sei se isso é normal ou não, eu comecei a enxergar tudo mais escuro. Minha visão começou a mudar. Sim, Fiquei desesperada. Desesperada. Isso é- Fui no oftalmologista, ele falou, você não tem nada. você só está grávida. Você tá grávida. Eu, oi? Essa parte eu sei, tô falando do meu olho, doutor, não é da minha barriga. É normal? É normal. Existe uma alteração visual, toda a parte hormonal que está diferente, todo estímulo que acontece, existe uma alteração da refração visual. Então é comum, principalmente quem já tem um problema, por exemplo, usa óculos, ou às vezes perceber o óculos um pouco mais fraco, ou perceber uma dificuldade, uma diferença na visão, que é uma adaptação à gravidez, que em geral depois volta ao normal. Ah, não, olha, eu usava tantos graus para o óculos e de repente piorou. Às vezes durante a gravidez pode ser que você Pode. tenha que mudar Tá. e depois da gravidez voltar. Então você Então, grávida, que passar por isso, porque, gente, eu fiquei desesperada. Na hora dá um. Eu não tenho uma coisa problema, não ruim, né? uso óculos, Sim. nada. Eu olhei no meu celular, tava tão escuro o celular, Isso, não enxergava que é direito. isso, né? E eu olhava tudo e falei, gente, parece que a luz tá mais apagada. Isso. E ficou alguns dias assim. Fui no oftalmologista desesperada. Ele falou, seu olho tá ótimo, só falta visão de raio-x. De tão bem que você Tá enxerga. tudo certo. Só que era uma questão hormonal. E o bom é que é temporário, né, Sara? Então você Não, vai passou, passar aquele tô ótima. período, acabou, não tem mais nada. E foi durante um tempo, em menos de um mês. Sim, não. Algumas semanas. Em geral é bem tranquilo. Foi ótimo, doutora, a gente falar sobre isso, porque você sabe que é uma coisa que a gente compartilha. Tem um grupo de mulheres que eu sigo Sim. no WhatsApp, né, que a gente começa a colocar essas coisas. E dessa vez falaram, eu tive problema. Eu já falei, Só eu fica tive isso, tranquila. fica tranquilo que não é nada. É Porque a mais gente ou fica menos mesmo isso. preocupada, né? Sim. Vamos atender agora mais uma pergunta de telespectadora. A Lourdes de Cambé disse o seguinte, que a filha dela tem ovários policísticos e ela está preocupada, que consequência isso pode ter e como que ela deve tratar.
Primeira coisa, saber a idade dela, tá, Sara? Porque assim, existe uma fase, ela falou em filha, né? Às vezes é uma filha adolescente que entrou na menstruação, menstruou a primeira vez há pouco tempo. É muito comum o ovário ficar com aspecto polimicrocístico. Isso não quer dizer que ela tem uma doença ou um problema. Ok. Porque nos primeiros 2, 3 anos de menstruação, depois que a menina se forma, né, menstrua, pode acontecer uma instabilidade da produção hormonal. Tá. E isso leva a esse aspecto, porque acontecem ciclos sem ovulação. Então o ovário fica com esse aspecto, e aí a questão mais assim de dar conforto. Se a menstruação ficar muito bagunçada, se ficar incomodando, a gente usa uma medicação para regular isso. E depois que passar esse período, reavalia para ver se isso vai continuar. A medicação para regular seria o anticoncepcional. Hoje, popularmente, é o que a gente mais usa, porque os anticoncepcionais vieram reduzindo tanto a dose que praticamente caiu em desuso a só regulador, que não era anticoncepcional. Praticamente a gente não usa mais regulador. Você acaba usando o anticoncepcional como um regulador, porque a dose dele é tão baixa que dá pra gente fazer isso. Perfeito. Então, em geral, é um anticoncepcional. Ah, não, mas eu não quero que minha filha tome anticoncepcional. Aí existem outras opções que a gente pode usar sim para tentar dar esse mesmo conforto. E aí tem que monitorar isso. 2, 3 anos, se desaparecer, não fica problema nenhum. Se continuar, aí tem que continuar um acompanhamento e ver qual que vai ser o melhor tratamento. Tá certo. Se você tem alguma dúvida, você pode mandar o WhatsApp aqui pra gente ou então ligar no 3315-1390 que o Dr. Gustavo vai responder pra você. A Marta de Biporã ligou pra gente e falou o seguinte, que ela tem herpes genital já faz alguns anos e disseram pra ela que não tem cura. Que ela quer saber que é só tratamento realmente pra amenizar a dor. Sim. E ela diz que tem tido com muita frequência. Infelizmente não tem cura mesmo. Não tem mesmo? Não. Tanto o herpes labial, que é mais popular, quanto o herpes genital, infelizmente a gente não consegue cura. Só que nem sempre você vai ficar tendo isso direto. Aí depende muito do perfil de imunidade local, inclusive, de cada pessoa. Então, às vezes, você pega uma pessoa que teve herpes uma vez na vida e nunca mais teve. E outras que começam a ter períodos em que isso fica muito frequente e períodos que fica mais longo. Na verdade, para o herpes genital, o ideal é fazer um tratamento específico quando estão acontecendo essas recidivas muito frequentes, com um comprimido específico para herpes durante um período, às vezes, um pouquinho mais longo, para tentar minimizar que volte isso. Garantir para ela que não vai ter é impossível. É o mesmo comprimido que se toma para herpes bucal? É que para herpes labial a gente pode usar só o creme. Não precisa nem usar o comprimido, porque é uma alteração mais local. Agora, para o genital, às vezes só o creme não dá conta, Sara. Então a gente acaba usando o comprimido. Doutor, já estão ligando aqui falando assim que estão com herpes zoster. Qual que é a diferença da herpes zoster? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Completamente diferente. Nada a ver. O herpes genital ou labial é o vírus herpes simples, que tem o tipo 1 e o tipo 2, o tipo mais comum na boca, o tipo 2 lá. O herpes zoster já é o vírus varicela, tá? Da varicela? É um vírus da família da varicela, não é exatamente o mesmo vírus. Tanto que, vê como isso é curioso, quem teve varicela na infância tem um pouco mais de chance de fazer varicela zoster na idade adulta. Quem teve? Tinha que ser o contrário, Tanto que hoje, o herpes zoster ele é mais comum nas pessoas acima dos 50 anos. Tem vacina para você tentar evitar o herpes zoster. Porque é um vírus, ele faz um acometimento de inervação. Então ele pega às vezes a costela, aqui o nervo que passa na costela todo, ou em áreas da pele, e dói muito mesmo. A minha mãe teve. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. São patologias totalmente diferentes, embora o nome herpes seja igual, parecido, né? Mas os vírus são totalmente diferentes e o tipo de lesão é totalmente diferente. Eu já ouvi dizer que essa herpes zoster, ela também acomete para quem está com imunidade muito baixa, quem está fazendo um tratamento, tipo quimioterapia. Minha mãe estava fazendo quimioterapia por causa do câncer. E ela acabou tendo herpes zoster. Pacientes, de repente, pessoas que têm imunidade baixa por causa de algum outro tipo de doença. O vírus, assim, embora não seja o mesmo, eles são de famílias parecidas, né? Então, assim, a conotação dele é a mesma. Do herpes labial, por exemplo, ele fica incubado aqui na nossa mucosa. Eu tenho herpes, mas eu não fico com lesão o tempo todo. Eu faz anos que eu não tenho. Eventualmente, olha, eu fui, tomei mais sol, rachou mais meu lábio, alguma coisa, diminuiu a imunidade local, ela aparece. Às vezes a imunidade só local, não é que, eu peguei uma gripe forte, alguma coisa, pode aparecer também, mas às vezes só localmente já é suficiente para aparecer. E aí, o que acontece? Na hora que tem essa diminuição da imunidade, mesmo que localmente, o vírus está ali, ele aproveita essa falha da imunidade e faz a lesão, que vai ficar lá de 7 a 10 dias e vai desaparecer. Uma alteração normalmente benigna. O herpes zoster já é um pouquinho diferente, porque normalmente ele já comete de uma maneira muito mais importante, causa muito mais sofrimento. E aí, quem já fez quimioterapia, radioterapia, quem é transplantado, que usa imunossupressor, aí tem uma conotação um pouquinho maior, tanto que esse grupo de pessoas normalmente são grupos que mais você deveria oferecer vacina. É que é uma vacina que, infelizmente, não é muito barata. Não tem pelo sistema público? Não tem no sistema público, Imaginei. É só em clínicas particulares, então acaba restringindo o uso. E como é uma doença que, assim, do
ponto de vista de gravidade necessariamente. Ninguém vai morrer por herpes zoster. Assim, Acaba se deixando, né? Vai passando. Tem outras prioridades no país do que isso, mas existe a vacina. Que legal, interessante a gente saber. Gente, a gente tem tanta pergunta, mas infelizmente o nosso tempo com o doutor acabou. Né? Mas, doutor, obrigada. Semana que vem você volta? Semana que vem é o feriado, Dia da Bondade, né? Você vai estar lá no Dia da Bondade com a gente? Vou fazer o possível, Dia 15 de junho, hein? O doutor vai estar lá com a gente, tá bom? Tentar. Obrigada, tá, doutor? Então, na próxima semana o senhor vai voltar com a Lu Oliveira. Obrigada, foi um prazer revê-lo. Prazer foi meu.